Olá, eu sou Bernadette Olezuki, sou enfermeira e terapeuta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cuidados durante a pandemia, cuidados preventivos que devemos ter em relação ao vírus SARS-CoV-2. Então, você que é profissional da saúde, você que não é profissional da saúde, você pode estar vindo com a gente e aproveitando essa aula. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer um resgate rápido sobre o que é a pandemia. É, uma pandemia, ela é decretada a partir do momento que a gente tem uma disseminação a nível mundial de uma doença, de um vírus, de uma bactéria, é, e que ela é sustentada, ela é passada, ela é disseminada, ela é transmitida de pessoa para pessoa. Temos lá no Egito, a gente tem 430 anos antes de Cristo, nós temos a febre tifoide, que matou um quarto, aliás, desculpem, um quarto das tropas de Atenas e um quarto da população da cidade durante aquela guerra, tá? E só em 2006 foi identificado as bactérias causadoras, e só em 2006 foi percebido, foi identificado e foi evidenciado que era a febre tifoide, tá? Depois que eles encontraram restos mortais e foi para o laboratório e foi feita a análise. Bom, depois nós tivemos a peste antonina, que foi no ano de 165 a 180 depois de Cristo, que aí é a varíola e que matou 5 milhões de pessoas. Depois nós temos a peste cipriana, 250 a 271 anos depois de Cristo, e que possivelmente foi causada, né, por varíola ou sarampo. E aí chegou a matar 5.000 pessoas por dia em Roma. A peste Justiniano, que é 441 anos depois de Cristo, e matou 10.000 pessoas por dia, tá? E com isso eliminou um quarto da população do Oriente Médio. Então, a pandemia ela vem com a gente durante a nossa história. A peste negra, 1300 depois de Cristo, voltou, né? Ela já estava aqui, depois ela voltou, que é a famosa peste bubônica, e matou 20 milhões de europeus em 6 anos de pandemia, ou seja, um quarto da população total na época. Temos então a gripe espanhola, que 1918 e 1920, que é o famoso vírus influenza, que a gente conhece, o famoso H1N1, um deles, né? Um dos vírus da influenza. E entre janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população na época também. É, e estima-se, né? Então, a gripe espanhola foi uma das grandes pandemias e estima-se que os mortos estejam entre 17 e 50 milhões, né? Algumas projeções chegam até a 100 milhões. Então, vejam a quantidade de pessoas que morreu na época, né? Uma das imagens, né? Que não sei porquê, né? Mas a gente que está mais próximo, mais é, dentro da realidade da saúde, a gente vê essa imagem é mais ou menos o retrato da realidade que a gente está vivendo nesse momento durante a pandemia. Obviamente, não em casas de madeira, né? Já a estrutura já é muito melhor, porém, esse amontoado de pacientes que a gente tem visto, infelizmente. Bom, a gripe espanhola veio para o Brasil em setembro de 1918. E as cidades mais afetadas, gente, foi São Paulo e Rio. E vejam que aqui já teve medidas de prevenção de combate à disseminação da doença. Baseadas no que, gente? Olha, eu grifei isolamento social, com fechamento de comércio, escola, etc. Então, a gente já viveu isso, os nossos antepassados já viveram isso. Agora a gente só está resgatando isso, na verdade. Tivemos a tuberculose, que durou 100 anos, apesar de hoje ser uma doença considerada controlada, né? A gente sabe que ela não é.
E a gente tem ainda muitos e muitos casos de tuberculose, que é a doença causada pela bactéria de Koch, pelo bacilo de Koch, né, que é uma bactéria, e que causam, né, principalmente insuficiência respiratória. Pessoas têm crises de tosse, com sangue, pus, né? O HIV, que matou 20 mil pessoas em 1980, o HN1 em 2009, que morreram 18 mil pessoas. E aí vem o Covid, né? O SARS-CoV-2, que é um coronavírus, que é um vírus que é muito comum em espécies, né, de animais como camelos, gado, gatos, morcegos, e raramente infectam pessoas, né, como o MERS e o SARS-CoV. Mas dessa vez ele está infectando pessoas. Por quê? Porque por alguma razão, talvez teve manipulação, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas ele infecta pessoas. E mais do que infectar, ele faz mutação. Então, o que é o Covid? Ele varia, né, gente, de um resfriado simples a uma síndrome gripal, a um quadro respiratório agudo, né? A pessoa pode sentir apenas uma febre leve, como uma febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e até uma pneumonia severa, fazendo com que a gente perca realmente a função do nosso pulmão. E vocês sabem que pulmão é um dos órgãos que dificilmente se regenera, né? Ou não se regenera. E quais são os sintomas mais comuns? A tosse, febre, a coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda do olfato, alteração ou perda do paladar, alguns distúrbios gastrointestinais, como náusea, vômito, diarreia, cansaço, diminuição do apetite, dispneia, que é a falta de ar. E, gente, em algumas pessoas, alguns pacientes, eles relatam uma dor muscular insuportável, como se tivesse passado um trator em cima, principalmente em membros inferiores, nas pernas, né? Então, esses são alguns dos sintomas que nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque por mais que eu tenha um ou alguns dos sintomas, eu estou com o vírus e eu posso transmitir, embora o meu caso não seja um caso grave, eu estou transmitindo o vírus para muita gente. Por isso eu preciso conhecer muito bem os sintomas, saber discerni-los e ter a consciência de que eu posso transmitir. Por isso preciso de isolamento, seja domiciliar ou mesmo dentro de um quarto, dentro do meu domicílio. E como que acontece a transmissão, né, gente? De uma pessoa doente para outro, por um contato próximo ou não, necessariamente. Por um toque, aperto de mão, contaminado, gotícula de saliva. Por isso a importância do uso da máscara. Minha máscara estava aqui, já não está mais. Mas o uso da máscara, espirro, tosse, catarro, objetos e superfícies contaminadas. Então, gente, você vai num lugar, você pega na maçaneta da porta. Você vai no outro, você se posiciona na mesa. Talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador. Alguém usou o computador, eu vou usar depois. Pode estar contaminado. Então, e aí eu levo a mão, né, no meu rosto. Então, tudo isso pode fazer com que a gente tenha contaminação. Uma pessoa circulando sem máscara, espirra, tosse ou mesmo respira profundamente. Quando a gente respira profundamente, por exemplo, quando eu faço uma inspiração pelo nariz e faço a expiração pela boca, eu estou jogando gotículas de saliva e isso gera contaminação também. E qual que é a recomendação, gente? Lave as mãos com frequência. E não é lavar a mão assim só, sabe? Abre a torneira e faz isso daqui. Não. Lave as mãos até o punho. Água e sabão. Lavar as mãos, gente. Lavar as mãos significa fricção. Fricção do dorso, das duas mãos. A gente não pode esquecer que a gente tem duas mãos.
dos dedões, né? Do polegar, entre as unhas, né? Então, quando a gente faz esse movimento, a gente lava a unha. Não esquecer do punho por último, enxaguar bem, secar, dê preferência com papel toalha, evitando o uso compartilhado de toalha de tecido, por exemplo. Se a gente estiver, né, dentro de um ambiente onde tem mais pessoas, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Porque a contaminação de superfície ela se dá de uma forma muito rápida, então precisa haver a desinfecção, a limpeza, a água, sabão, a água sanitária o tempo todo. Ao tossir ou espirrar, cubra, né, nariz, boca. Porém, gente, com lenço, né? Se você não tem, se você não quer fazer isso, com lenço. Agora, isso só não resolve. Eu preciso estar com máscara o tempo todo, né? Não ficar tocando nariz, olho, boca. Eu tô tocando porque eu acabei de lavar a mão, né, gente? Eu tô na minha casa, acabei de lavar a mão. Mas evitar o toque na máscara, não usar a máscara só, cobrindo só a boca, né? Vira e mexe, você vê gente com máscara aqui, ó. Gente, isso não resolve. A máscara tem que ser protetiva, ela tem que estar o tempo todo colocada cobrindo a narina, a boca, né? De forma firme, sem ficar solta. E sempre que você tocar superfície, nariz, boca, olho, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, tá? Manter a distância de 1 metro, 1,5 metro, principalmente em lugares públicos e de convívio social. Gente, evitar abraço. Eu sei que é difícil isso, para mim tá sendo difícil, mas evitar abraços, beijos, aperto de mão, tá? Adotar um comportamento amigável, sem o contato físico. Eu coloquei para os meus pacientes assim, eu mando uma mensagem: infelizmente não poderei te dar o abraço de recepção maravilhoso que eu gosto de fazer. Porém, estarei sorrindo com os olhos, né? Então, adotar um comportamento amigável, porque é o que a gente consegue fazer, né? Higienizar com frequência o celular, brinquedos das crianças. Às vezes a criança já está indo para a escola, né? Tem algumas escolas que, principalmente em cidades menores, as crianças já estão indo para a escola, estão levando brinquedo, então quando volta para casa, higienizar muito bem esses brinquedos, né? E objetos que você utiliza com frequência fora de casa. Não compartilhar hipótese alguma, talheres, toalhas, pratos, copos, tá? Porque tem contaminação, tem saliva e dentro da saliva, ou tem gotículas de saliva e dentro da gotícula de saliva tem uma penca de vírus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Manter ambientes limpos e bem ventilados. Gente, evitar ventilador, ar-condicionado. Por quê? Porque o vírus vai. Imagina um ventilador ligado e uma pessoa com vírus. Esparrama, né? Um ar-condicionado contamina todo o fluxo de ar e isso vai para todos os ambientes, né? Se você estiver doente, se você estiver com algum sintoma desses falado anteriormente, evite o contato próximo de pessoas, principalmente idosos, doentes crônicos, busque orientação. Tem vários canais online que dão orientação, que são disponibilizados inclusive pelo Sistema Único de Saúde ou atendimento nos serviços de saúde. Siga as recomendações. Eu ouvi semana passada de uma pessoa: eu tava com vírus, eu sabia que eu tava com vírus, eu tava com todos os sintomas, mas eu não falei para ninguém porque eu não queria parar de trabalhar. Olha a irresponsabilidade desse indivíduo. Olha quantas pessoas essa criaturinha conseguiu contaminar. Então, consciência, respeito consigo e com quem está ao seu redor. Tenta dormir bem. Ter uma alimentação saudável vai fazer com que você evite, vai fazer com que a tua imunidade esteja melhor e você não tenha o caso grave da doença. Use máscara em todos os ambientes o
tempo todo. A máscara de tecido, a caseira, artesanal, não é um equipamento de proteção, mas ela funciona como uma barreira física. Porém, a gente tem que trocar, né? A cada 2 horas, troca de máscara. Isso é muito importante, porque o tecido acumula gotícula, ele umedece, e tudo que é úmido e quente é um prato cheio para bactéria e para fungos e etc. Se você vai sair do seu ambiente de trabalho por alguma razão, vai visitar, vai fazer visita, vai ter que encarar, né, a rua. Primeira coisa, gente, prendam o cabelo. Mulheres lindas e maravilhosas. Cabelo comprido é lindo, mas não é para a gente expor durante a pandemia. Semana passada eu tive que visitar um departamento público. Eu entrei, estava tudo muito organizado, fila, distanciamento, álcool em gel, todo mundo usando máscara, bonitinhas, divisórias entre guichês de atendimento, tudo muito certo. Álcool em gel pro colaborador lá dentro, pro cliente fora, uma maravilha. Mas a colaboradora que estava atendendo estava com o cabelo solto, gente. E aí ela manipulou papel que a pessoa entregou, que os clientes entregavam papéis. Aí ela teve que pegar o celular de um dos clientes porque precisava identificar um documento, enfim. Aí no final, ela foi lindamente passar a mão no cabelo. Gente, ela contaminou todo o cabelo. Então, prender o cabelo, isso é muito importante. Usar máscara o tempo todo para caminhar, para chegar, para sair, usar máscara, não tocar na máscara. Procurar usar um avental próprio para essa visita ou para essa saída que você vai fazer. Lavar as mãos sempre que possível e álcool 70 antes de entrar na residência, depois de sair da residência. É muito importante. E ao chegar em casa, ao chegar retornar da sua visita, ao retornar para o seu ambiente de trabalho, procure fazer desinfecção do calçado com pano molhado com água e água sanitária. Se vai para casa, retire o calçado na entrada, na porta. Se possível, retirar toda a roupa e imediatamente pôr de molho. Vai direto para o chuveiro antes que um dos seus amados venha até você, principalmente as crianças, né, que gostam de um abraço logo na chegada. Então, são cuidados básicos, mínimos, mas muito importantes para a gente prevenir, para a gente evitar a contaminação. Um detalhe aqui, gente, muito importante. Quando a gente pede comida fora, o vírus pode vir junto, tá? Só para vocês terem ideia da dimensão do negócio. Então, ao receber a alimentação, pega um papel toalha, um guardanapo, um pano, molhe com vinagre ou com álcool 70 ou com própria água sanitária, faça desinfecção, fricção daquela embalagem, tire toda a embalagem reciclável, separe e faça desinfecção da embalagem. Evite consumir, por exemplo, imagine que você pediu um cachorro quente e vem com aquele saquinho plástico. Evite consumir com aquele saquinho. Tira com cuidado daquele saquinho, joga fora e depois consome. São cuidados simples, gente, mas que fazem toda a diferença num processo, num momento de pandemia como este. Ok? Gente, curta, compartilhe, se fez sentido para você, tá bom? Se inscreva no canal, né, gente? Convido os amigos para se inscrever, para que me dê mais motivação para continuar gravando esses vídeos, tá bom, meus queridos? Fiquem com o meu melhor e até o próximo vídeo. Fui, um abraço!